Olá, eu sou o Bruno Feldens, professor de Física, e hoje nós resolveremos uma bateria de exercício sobre o estudo dos gases e as leis da termodinâmica. Então, o primeiro exercício é esse aí, ó. No recipiente A, existe um determinado gás perfeito que se encontra no estado definido pelos valores P, V e T, da pressão do volume e da temperatura, respectivamente. Em um recipiente B, outro gás perfeito encontra-se no estado definido pelos valores P, da pressão, 2V do volume e 2T da temperatura. Os dois gases têm o mesmo número de mols. Sejam respectivamente o 1 e o 2 as energias internas dos gases nos recipientes A e B. A razão o 1 sobre o 2 vale. Então, a gente tem isso aí, ó. Se a temperatura no recipiente A é T e a temperatura no recipiente B é 2T, significa que a energia no recipiente A vai ser a metade da energia no recipiente B. Lembrando que a energia depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia. Então, como a temperatura no recipiente B é 2 vezes maior, significa que a energia no recipiente 2 vai ser 2 vezes maior também. Então, o 1 sobre 2 vai dar 1 meio, 1 sobre 2. A próxima questão fala assim, ó. A energia interna U de uma certa quantidade de gás que se comporta como um gás ideal, contida em um recipiente, proporcional à temperatura T, e seu valor pode ser calculado utilizando essa expressão U igual a 12,5 vezes T. A temperatura deve ser expressa em kelvins e a energia em joule. Se inicialmente o gás está a uma temperatura de 300 Kelvin e em uma transformação a volume constante recebe 1.250 joules de uma fonte de calor, sua temperatura final será de... Então, ó, a energia inicial dele a gente vai calcular usando a expressão dada no problema, que é 12,5 vezes a temperatura. Então vai ser 12,5 vezes 300, que é a temperatura inicial dele, dá uma energia de 3.750 joules. Esse sistema recebe 1.250 joules de calor e não realiza trabalho. Então quer dizer que toda essa energia que ele está recebendo está sendo utilizada para aumentar sua energia interna. Então a energia interna dele passa a ser 3.750 mais 1.250, a energia que ele tinha mais a que ele recebeu, que dá 5.000 joules. E aí a gente agora vai calcular a temperatura final usando aquela fórmula que ele deu no problema, que U é igual a 12,5 vezes T. Só que como a gente está interessado em achar o valor de T, então a temperatura vai ser dada pela energia U dividido por 12,5. Então vai ficar 5.000 dividido por 12,5, 400 kelvins, letra C. Próxima questão fala assim: um recipiente cilíndrico fechado, provido de um êmbolo, contém certa quantidade de um gás ideal, a temperatura de 10 graus Celsius. O gás ocupa um volume V0 e sua pressão é P. A partir desse estado inicial, o gás sofre uma expansão isobárica até atingir a temperatura de 20 graus Celsius. A respeito da transformação descrita acima, é correto afirmar que o calor absorvido pelo gás durante a transformação é maior do que o trabalho por ele realizado. Isso porque ocorre um aumento de temperatura, né? A temperatura inicial 10 passa a ser 20. Então a temperatura inicial é 10, a final é 20. Ocorreu um aumento de temperatura, quer dizer que ocorreu também um aumento da energia interna. E como a energia interna, a variação da energia interna é dada pelo calor menos trabalho, para que ocorra variação da energia interna, o trabalho tem que ser menor do que o calor, porque quando você fizer o Q menos W, tem que dar um número positivo. Então quer dizer que o Q é maior que o W. Por isso, letra E.